Para começar a nossa conversa, eu vou pedir o auxílio aqui, né, de um colaborador, amigo meu, que trouxe alguma coisa para a gente se conectar. Então, o nosso papo é muita tela, pouca conversa, como ser interessante num mundo hiperconectado. Vamos lá, então, pedir ajuda aqui dos nossos colaboradores, ver se funciona, né? E aí, pessoal, ouviram esse barulhinho? Alguém lembra desse barulho aí? Deu para ouvir, Beth, esse barulhinho aí? Tocou direitinho? Foi direitinho. Alguém teve saudade disso? Gente, 26 segundos. Nós esperávamos. Primeiro que a gente esperava todo mundo dormir em casa, porque tinha que estar o telefone disponível só para gente. E aí vinha esse barulhinho, né? Às vezes irritante, às vezes caía, você estava lá conversando, alguém ia lá falar com um parente no telefone e derrubava a sua internet. Vejam qual é o primeiro impacto que eu quero dar. Hoje nós não temos que esperar 26 segundos, 30 segundos, 40 segundos para nos conectarmos à internet. Hoje a gente já está conectado o tempo todo. Então a tela nos acompanha o tempo todo. É o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar. A conexão é instantânea. Como é que a gente faz num mundo que está muito conectado o tempo todo? E que os nossos meninos e meninas estão aprendendo isso, tá? Vou me apresentar um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo. Aqui é o Paulo, Adriana Gandim, minha esposa, que também é nossa colega na FTD, a Larissa, aí se formando no ensino médio, e aquele bem-humorado na esquerda ali é o Caio, na época com 13 anos, super contente de tirar uma foto, né? Eu falei, filho, sorria, nós estamos na formatura da Mana, e ele disse, eu já estou sorrindo, né, pai? Pronto. É isso aí. A Lari, muito afim de fazer cinema, e aí descobrimos que é justamente no Rio e em Floripa temos as escolas mais top de cinema aí, federais do Brasil. Ela tentou se inscrever, mas errou na inscrição, ficou nervosa, acabou se inscrevendo em biologia em Florianópolis. Aí ficou chateada, não fomos lá, claro, para Floripa fazer o vestibular de cinema, mas ela descobriu, olhando as ementas lá da Federal aqui de Porto Alegre, da URGS, que o teatro ele tinha muitas disciplinas parecidas, que ela podia aproveitar algumas coisas. Ela falou, pai, quem sabe eu entro no teatro? Eu falei, vamos tentar, né? Aí no vestibular, no ingresso normal, passou em letras, aí bem colocado, em 10ª colocação, né? E o SISU, ela colocou o teatro e foi chamada. Pessoal, resumindo, está se formando esse ano, no final do ano no teatro, apaixonada, não quer mais saber de cinema, e ela atua, ela dirige, ela escreve, e disse um dia para mim, para Adri, pai, eu quero ser também professora, porque no estágio que eles têm, o PIBID, ela foi dar aula para um 4º ano, e se apaixonou pelas crianças, abraçando, dizendo, prof, você tem tatuagens lindas, maravilhosas, os meninos desenhando a prof, fazendo coraçãozinho, então ela disse que quer entrar nesse mundo. Aí, em fevereiro do ano que ela entrou, né, 22, demorou um pouquinho ainda para ser chamada no teatro, e começava em maio, porque a URGS ainda estava naquela coisa de recuperar da pandemia, né, e ela conseguiu emprego num pequeno restaurante que nós temos aqui perto de casa, e todo dia era maltratada pelos clientes, e chorava chegando em casa, e eu dizia, filha, bem-vinda ao mundo, a gente tem que romper essa bolha, né, que bom que você devolve para eles alguma
um azedume ali, ou então uma impaciência com um sorriso. Porque se a gente for agredir de volta, a gente já vai ter um mundo cheio de guerras, cheio de conflitos. A gente precisa sorrir e colocar com alegria isso, né? Então tá aí o meu grupo familiar, por quem eu acordo todo dia, por quem eu me dedico, aonde eu dou risada, aonde de vez em quando eu choro, a gente fica estressado, mas é para isso que vivemos, né? E aquele menino, o gordinho da outra foto, aí chegou a vez dele, né? Ainda muito sério, o Caio se formando aí no 9º ano, chegou a hora dele receber o seu canudo, né? Então deu uma espichada, né? Já vamos falar disso daqui a pouquinho. Aqui eu com 15 anos também, ou seja, naquela época lá, primeira festa de 15 anos, colocando uma gravatinha ali, um terno meio demodé, né? Aí tiraram essa foto, eu com o cabelinho ali muito mal cortado, coitadinho desse menino, ninguém cuidava dele, né? Depois aí já no terceirão daquela época, aí sim, cabelo comprido, correntinhas, turma do fundão, né? Eu andava sempre com essa galera aí. Do meu lado aí o professor, doutor Fabiano Bosley, que é diretor dos cursos de educação física aqui da Federal. E são essas duas únicas fotos que eu tenho dessa época, pessoal, do mundo que não era digital, do mundo que era analógico. Hoje, qualquer um de nós, nossos filhos, tem aí 1.000, 2.000, 3.000 fotos em suas máquinas, em seus smartphones, né? E aí o nosso menino lá que espichou, chegou o momento também dele ir no primeiro 15 anos e falou, pai, vamos lá, me ajude a alugar aí um terno, eu quero ir. E eu, claro, filho, vou com você. E aí tiramos essa foto e ele, muito compenetrado, super feliz da vida, me dizendo ali, cochichando, né, pai, você não vai usar essa foto nas tuas palestras. E é claro que eu disse, não, filho, não usarei, nunca faria isso com você. E uso exatamente em todas as minhas palestras para dizer que o mundo digital hoje nos acompanha essa gurizada, não tem como ter um tempo de volta, né? Essas lentes digitais, esses acessos, essas conexões nos fazem enxergar o mundo, talvez enxergá-lo mais longe, talvez enxergá-lo ampliado, mais de perto, mas é fato que a gente tem a necessidade de enxergar esse mundo. Eu enxerguei um mundo completamente analógico no começo. Aí cada um de vocês, com a sua idade, pode pensar se já foi um mundo totalmente analógico, físico, se já pegou a transição, hoje é digital totalmente, ou se já nasceu num mundo que tinha facilidades digitais, né? A verdade é que nós criamos essa gurizada para um mundo que está ali fora. Então nós tratamos bem, nós alimentamos, né, esses nossos passarinhos em casa, na escola. Chega um momento que o passarinho já está grande, a mãezinha ali está querendo formar de novo um casal, né? Quando é o caso, e o filhote não sai de casa, tá lá com 30, 40 anos assistindo Netflix em casa. Um casal americano há poucos anos processou o filho porque ele não queria sair de casa, dava despesa e eles queriam que ele fosse tocar a vida dele, né? Na natureza, ainda bem, ela é sábia, duas coisas acontecem. Ou esse passarinho cai do ninho e vai seguir tua vida, ou a mãe dá um jeito de dar uma empurrada nele sem querer, ele cai. Na próxima cena aí tem um videozinho que mostra um passarinho numa situação alimentar, onde ele não entende muito bem o que é que ele precisa fazer, porque ele tinha uma realidade lá no ninho e agora ele tem outra. É mais ou menos isso, dá uma olhada aí. Então tem o passarinho ali, tem a situação alimentar e veja o que acontece. Ou seja, ele abre a boca e espera, nossa, pule para dentro da minha boca, né? Como acontecia no ninho. Lá ele bastava apontar a boquinha para cima, a mãe enchia de larvinhas e de bichinhos, de grilos. Aqui, tá sentado no sofá, mãe, me traz um refri, mãe, me traz aí um Doritos, alguma coisa. Recebe o lanche da mãe, o Nescau lá, né? Aí a Guaravita aí e o biscoito Globo, né? Aí no Rio, e não leva nem o pratinho para a cozinha depois. Aí chega no mundo, o que que o mundo vai fazer? Vai cobrar, claro. O mundo vai cobrar. E às vezes o mundo é muito cruel, gente. Então, nós precisamos romper essas bolhas, ajudá-los a ver esse mundo com outras lentes, tanto na escola quanto na nossa casa, e evitar essa proteção, ou às vezes superproteção, que a gente, sem querer, como pais e mães carinhosos, professores carinhosos que somos, a gente exerce sobre eles, né? Isso vem se acumulando hoje cada vez mais cedo, né? Eu tenho um equipamento que me dá o mundo nas mãos em 5G, em alta resolução, em alto e bom som,
Isso é mais divertido, desculpa, é mais divertido que a escola, é mais divertido que a família. Por que que eu vou conversar à noite aquele papo chato dos meus pais quando eu sou adolescente, se eu posso ficar num canto da almofada da sala ou no meu quarto mesmo, sem quase nunca sair de lá durante a adolescência, ficando conversando com meus amigos ou jogando no Discord com chilenos, com americanos, com peruanos. Então, esse mundo que a gente dá, às vezes, muito cedo para eles, com 2, 3 aninhos, olha, pega aqui o celular da mãe, enquanto a mãe ou o pai vai cozinhar para você, assiste essa galinha pintadinha. Pronto, eu abri ali uma caixa de Pandora e nunca mais eu vou poder fechar, porque eu apresentei para eles um mundo, uma natureza, uma tecnologia, imagens multicoloridas muito mais legais do que aqueles brinquedinhos repetitivos que ele já cansou de brincar. Então, esse é um desafio. E como a gente aprende isso, os nossos comportamentos, quando pequenos, são aprendidos. Se eu tenho uma família, um pai e uma mãe que leem em casa para os seus filhos, provavelmente eu vou criar um bom leitor. Agora, se na hora lá do Jornal Nacional tá ligado à televisão, no Bonner, e eu ainda estou com a minha esposa ali vendo as notícias do dia, dando risada no TikTok, com os novos vídeos aí de inteligência artificial que falam do passado, das pirâmides, o meu filho vai olhar, puxa, se um adulto está fazendo isso, deve ser bom, eu vou imitá-lo. Eles agem por imitação. Né? Então, a imitação de dar um tempo para o celular, dar um tempo para os jogos, e aí quando eu falo telas, pessoal, eu não estou falando apenas do celular, eu estou falando da Netflix, do streaming, do PlayStation 4, PlayStation 5, né? Todas essas telas que nos desviam e tiram a atenção. Cada geração vai ter a sua tela. Depois nós vamos conversar sobre isso. É muito interessante, né? E cada geração vai ter o seu momento na adolescência de se afastar, de se desviar da família, até que volte depois, né? Eu nunca vi alguém, meus sobrinhos jogavam, meu filho joga, hoje eu estou convivendo com isso, todos estão encaminhados na vida. Nunca vi alguém não conseguiu um emprego porque jogava, mas a gente precisa ajudá-los a focar no momento que é preciso focar, de estudo, por exemplo. Ainda mais na nossa época, onde o digital é muito, muito, muito superior e acessível do que o analógico. Depois eu vou contar do meu tempo qual eram as minhas telas, o tempo do meu pai, do meu avô, né? Então essas coisas vão mudando. A Adria, minha querida, que está no Rio hoje, está indo para São Paulo agora, estou morrendo de saudade dela, ela fala uma frase que eu gosto muito. Ela diz que só existem dois caminhos. E aí eu vou falar, pode ser da vida, pode ser na tecnologia, mas vamos falar de tecnologia, né, dentro do nosso meio aqui com os adolescentes, com os jovens. Proibir ou educar. Tanto que tivemos a Lei 13.100, né, que veio aí, 15.100, desculpa, que veio aí proibir os celulares em sala de aula, em todo o âmbito da educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Porque essa lei surgiu, as leis, via de regra, elas são boas para nós, mas essa lei surgiu porque simplesmente as famílias não estavam conseguindo fazer a sua função de restringir o uso de celular, determinar que o celular vai ser usado em algumas horas por dia, etc, etc. E por isso, mais uma vez, o governo tem que dizer, olha, escolas, vocês que são nossas parceiras, de sempre, né, na tentativa de educar os nossos jovens, vão nos ajudar aí com essa proibição. E assim foi feito, né? Então, vai chegar um momento que não vai precisar mais proibir, mas para isso eu vou ter que educar, né? Foi mais ou menos o que aconteceu em 2020, né, na pandemia, quando a gente teve lá o lockdown, todo mundo isolado. Nós, adultos, pensamos, puxa, isso aí vai ter fim, não vai, vai demorar, será que teremos futuro? A gente sabe, o futuro se desvencilhou, depois veio, não foi todo aquele problema, mas foi uma tragédia, teve lá os seus desenrolares, e nós, como adultos que somos, temos a resiliência de pensar, olha, isso aí vai durar pouco, não vai, acabou durando quase 2 anos. Mas nós seguimos em frente, né? Temos essa capacidade. Já os nossos jovens não foi muito assim. Eles, no primeiro mês, já começaram a pensar: ai, que chato isso aqui, ficar em casa, eu não tenho nada o que fazer. Eu queria estar na escola batendo uma bola com os meninos, jogando vôlei lá, queimada, né, vendo a prof e tal. E foram para os hábitos que não são tão saudáveis. Entre eles, a comida ali fora dos horários, o lanchinho, o celular, né, depois que voltou, e aquele hábito de fechar as telas que a gente tinha lá na pandemia,
parece que vem para a sala de aula, né? Naquela coisa de não prestar atenção, de não ter o foco, de não pedir licença para levantar, de usar boné, de qualquer coisa arrastar as classes. Parece que eles trouxeram o seu quarto para dentro da sala de aula, né? Então, isso foi muito importante. E com esse hábito já aqui de vilão do cérebro, de vilão da aprendizagem antes da pandemia, o celular passou a ser o mocinho dentro da escola durante a pandemia. Ou seja, ele que nos salvou para a gente enviar os trabalhos, para a gente enviar as tarefas, para que eles assistissem aula mesmo com as telas fechadas, né? Só que aí eles voltam para a sala de aula com toda essa estrutura, já com o seu celular, aqueles que não tinham. Tanto que é muito engraçado, quando eu entrei na FTD, pessoal, em 2016, eu logo fui aqui na Serra Gaúcha fazer uma apresentação para os jovens, né, sobre as tecnologias da FTD, e eu perguntei para uma turma de sexto ano quantos tinham celular. Apenas metade da turma levantou a mão, isso em 2016. Na outra semana, semana passada, eu tive na mesma escola e perguntei para uma turma de terceiro ano quantos têm celular. Todos levantaram a mão. Então vejam que num curto espaço de tempo, o celular ele veio, entrou nas nossas vidas, na educação dos nossos filhos, no uso diário, e essa tela não vai sair mais. A grande pergunta, a grande dúvida é como é que nós vamos lidar com isso a partir de agora, visto que essas crianças têm que ser preparadas para trabalhar, para atuar, conviver e criar seus filhos num mundo altamente tecnológico e muito mais rápido em transformação do que nós vemos hoje. Basta a gente citar um elemento que é a inteligência artificial, que todo dia está se mudando, transformando coisas, sendo utilizada para coisas diferentes. Como é que vai ser daqui a 3 anos? Eu não sei. Eu só sei que isso não tem volta, não volta para trás, só que eu preciso ensinar os nossos jovens que o equilíbrio é tudo na vida. Tudo na vida que é equilibrado faz bem. Até a água que a gente toma aí para se hidratar, se eu tomar 2 litros da água de uma vez só, eu vou passar mal. A comida, tudo precisa de equilíbrio, né? Então, eles precisam aprender isso. Qual é o problema? Ser jovem, ser adolescente. Vejam aí uma foto de 1900, essa turminha que era multietária, né? Eram várias idades, não tinha aquela coisa de todo mundo com a mesma idade na mesma sala, então tem uns meninos, meninas mais velhos lá atrás, os piquinotes na frente, foram tirar aquela foto que talvez fosse a única do ano, era caríssimo, né? Ainda com aquela pólvora para dar o flash. E aí essa menininha na frente, ela está demonstrando toda a alegria e entusiasmo de estar presa ali tantos minutos, 1 hora e mais, dentro da sala de aula. Sempre foi assim. Ser jovem é isso, ser adolescente é ser questionador, é ser perguntador, é ser curioso da vida. E aí, quando eu trago a tecnologia para eles, acabou, né? Porque é um mundo desvendado ali na sua mão. Você tem todas as ferramentas do Google de pesquisa, do Discord de comunicação, do Fortnite e do LoL, ou então do Free Fire dos jogos, e eles conversam, eles fazem seu chat. Eu não posso tirar isso e dizer, olha, agora vamos ler livros e vamos brincar de pintura e pegar gravetos no chão e montar brinquedos. Não funciona assim. Mas eu posso ensiná-los que há um horário e um tempo para cada coisa. E aí sim a gente consegue explorar as tecnologias de maneira efetiva. Então aí a Lei 15.100 foi lá e disse, olha, vamos dar uma parada aqui porque vocês não estão sabendo utilizar de uma maneira ideal. Só que não adianta nada eu proibir na escola e os pais continuarem deixar jogando 6, 7, 8, 9 horas em casa. Não adianta nada, certo? É a mesma coisa o cinto de segurança. Quando eu tô com a família, estou usando. Agora eu estou sozinho, não, vou tirar o cinto de segurança. O que que adianta? Não adianta nada. Se eu sofrer um acidente, minha família toda é prejudicada. Então, essa lei, nós temos que sempre envolver, e aí não é só para a questão do celular, pessoal, sempre que possível envolver as famílias em tudo que eu faço na escola. Ela é a nossa principal parceira. A vida de um estudante é um tripé entre o conhecimento, a escola e a família. Não adianta eu dar um ótimo conhecimento se escola e família não estiverem juntos. Não adianta a família querer se a escola não está dando apoio. E não adianta a escola querer se a família não participa, não entende, não vai nas reuniões e não tem os professores como seus aliados. O professor não é o inimigo, ele é um aliado da família para te mostrar onde é que teu filho está muito bom, onde é que ele tem que dar uma recuperada, aqui pode ser um pouquinho melhor.
etc, etc. Como disse no filme do Homem-Aranha. Oi? Alguma dúvida? Não, vou seguir então. Qualquer coisa, falem por aí, tá? Não é por nada que o tio Ben, esse moço que está na direita aqui, que é o tio do Homem-Aranha, ele lá no filme ele fala: Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês acham que ele não sabia? E aí eu vou pegar dos quadrinhos, tá? Porque o Homem-Aranha nos quadrinhos ele tem lá 15 ou 16 anos, dependendo da linha de tempo lá da Marvel. Vocês acham que o tio Ben não sabia que ele era o Homem-Aranha? Claro que ele sabia, por isso que ele disse isso. Ele pensou, puxa vida, o meu sobrinho, com 15 anos, qual é a missão de um jovem de 15 anos? Fazer bobagem. Adolescente, a missão é fazer bobagem. Ele tem super força, ele tem super sentido de aranha, ele joga teia, ele sobe nos prédios. Ele pode fazer coisas maravilhosas com isso, ou pode fazer muita besteira. Então ele fala essa frase: com grandes poderes, Peter, vem grandes responsabilidades, e é o que a gente tem que pensar quando dá o celular para um filho de 6, 7, 8 anos. Eu estou dando um aparelho que eu conecto na tomada 110 ou 20, 220 volts para carregar, ou seja, muito perigoso, qualquer tomada é perigosa. Sabemos aí dos incêndios, das explosões que acontecem com o celular, com carregadores. Ele pode se comunicar com qualquer pessoa no mundo inteiro sem saber se essa pessoa está falando a verdade, se é uma criança, se é um adulto. Então, é um grande poder. Se eu não der responsabilidade, os problemas vão acontecer, né? Ainda mais porque, vejam esse gráfico aqui, gente, olha ali. A porcentagem de pessoas conectadas em 2021 de 10 a 13 anos, 80%, 82% do Brasil utilizam a internet, e esse dado se dá principalmente na conexão via celular. De 14 a 19 anos, 91%. E pasmem, os idosos também vão pegar lá 50, 59, 60 ou mais aí, 57%, aumentando cada vez mais. Por isso que eu disse, é um caminho sem volta. A conexão, o uso do celular, as conversas é um caminho sem volta. O que vamos fazer com isso, né? E aí eu te peguei esse gráfico aqui, eu achei muito legal essa animação que a Adri me passou. Como é que as pessoas estão usando o seu tempo desde a década de 30? Então vejam lá, ó, isso aqui começou em 1930 e eu botei na esquerda aqui as legendas para ajudar a gente, tá? A família era 22%, eu gastava 22% do meu tempo do dia na escola, depois 18% com os amigos, vai indo, né? Até online, que, claro, não existia. Dá uma olhada como é que isso aí vai na linha do tempo e dá uma olhada nos últimos 15 anos como é que fica. Vejam, então, eu passo 60% do meu dia hoje conectado com a internet. Ou seja, 2/3 do meu dia quase ficam ali na internet conectado, e aí o resto que sobrar é trabalho, é família e tal. Porque nós trabalhamos com a internet, a gente fica muito tempo conectado e está perdendo momentos como esse aqui, né, de se isolar. Imagina você ser convidado para ir acampar com os amigos, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Nossa, será que vai ter sinal? Será que eu vou poder me comunicar? Será que eu vou poder assistir a minha Netflix? Puxa, é um momento de você tocar um violão, ficar em volta de uma fogueira. Quantos de nós, há quanto tempo não sentamos aí na grama, ficar em volta de uma fogueira, assar um marshmallow, dormir numa barraca, ver a luz das estrelas? Hoje, cada vez mais difícil, né? Com as cidades iluminadas, você tem que ir longe para ver um céu escuro com estrelas. Então, nós estamos perdendo contatos e possibilidades de contar histórias maravilhosas. Por quê? Porque a gente tem a história no bolso.
a contação de história está no bolso. A atualização sobre o que está acontecendo na política do Brasil, ou internacional, ou a guerra da Palestina lá, ou do Irã com Israel, tudo está no nosso bolso. E aí a gente perde um pouco desse contato com o mundo real, né? A informação hoje vem tão rápida que a gente não consegue catalogar. É tudo muito automático, né? Essa imagem eu adoro, né? Ela representa o Ubuntu ou Ubuntu, né? Dependendo de como você queira dizer, que é uma filosofia africana que não tem muito bem uma tradução. Mas se a gente pudesse reunir o que ela quer dizer, seria: eu sou porque nós somos aqui. Eu só existo porque vocês existem comigo nesse planeta, nesse mesmo momento, né? Isso aqui, pessoal, olha que legal, é uma sala de aula, né? Lá no centro da África, numa aldeia, e aí eles estão tendo uma aula aqui, vejam, não tem um papelzinho, não tem um Chromebook, uma caneta, nada. Esse menino aqui, eu fui pesquisar essa imagem, ele tem 14 para 15 anos, ele é o mais velho aqui, e ele está ensinando alguma coisa como caçar babuínos. Qual é o tamanho da lança, qual é o tamanho da ponta da lança, quantos guerreiros tem que ir, como é que tem que cercar o babuíno. Por que ele ensina isso? Para quem não viu nunca um babuíno, é isso aqui, ó. Esse bichinho tranquilo, né? Que fica em bandos. Imagina você aqui nesse abrigo deles aqui, né? Olha quem ele está atacando aqui, né? Um leopardo. Então vejam, é um macaco extremamente agressivo que ataca em bando. Se você estiver sozinho e cair num bando desse, provavelmente você vira o almoço deles. Então ele está mostrando aqui para os meninos como é que tem que ser a lança, o tamanho, tem que cercar, usar fogo para afastar, identificar talvez o mais velho ou o mais novinho que vai ter dificuldade de andar e aí matar esse. E aí, num dia seguinte, ou dali uns dias, talvez esse menino não lembre qual é o tamanho da lança. Mas aí ele pergunta para esse outro, e você vai dizer: ah, não, a lança é tal tamanho, são 2 metros. Mas eu não lembro qual é o macaco mesmo que a gente tem que matar. E aí o menino que lembra vai dizer: olha, é aquele mais velho, porque ele tem dificuldade, ele vai ficar mais lento e o bando vai se dispersar. Vejam que é assim que o conhecimento entre essas pessoas ele se dissemina. É um conhecimento ancestral. Depois que sai esse jovem, vem uma anciã lá mostrar para eles que com um pouco de mel de uma árvore misturando com algumas plantas, eles têm um unguento que eles podem passar numa ferida enquanto estão caminhando ali pela savana e se cortam. E vejam que hoje nós temos em sala de aula lápis, borracha, caneta, caderno, computador, e nós não conseguimos, muitas vezes, fazer com que o nosso jovem seja atraído por isso e entenda que aquele momento da sala de aula é esse momento de comunhão, é esse momento de aprendizado, né? Que a gente pode fazer tanta coisa bacana e a gente, mesmo com recursos, a gente muitas vezes não faz, né? Professor Danilo Gandim, meu sogro, ele fala que a escola reproduz a cultura, os conhecimentos, as habilidades, valores e costumes, né, daquele meio que a gente está inserido. Então, aqueles meninos lá, depois que crescem, as meninas, os meninos vão ser guerreiros, as meninas vão ser sacerdotisas ou vão usar esses adornos diferenciados aqui, todos eles característicos daquelas habilidades e costumes da nossa comunidade, né? E isso se transmite, né, dentro de uma hierarquia de valores. Então, se eu estou vendo a minha mãe na comunidade que nós vivemos fazendo isso, claramente eu estou entendendo que isso aqui é necessário para eu interagir, para eu me colocar e para eu compartilhar e comungar com ela. Então, que valores que a gente está passando para as crianças dentro da nossa hierarquia social para que elas cultivem? A leitura está se perdendo no Brasil, a comunicação, a interpretação de texto, a matemática básica está se perdendo no Brasil. Por quê? Porque tudo é automático, tudo tem uma calculadora, tudo tem um tutorial no YouTube e a gente está criando um cérebro preguiçoso para ler, para pensar, para perguntar, interagir. Eu trouxe aqui uma foto de São Marcelino Champagnat, porque o professor Danilo também fala, né, que quanto mais simples a sociedade, mais fácil era o trabalho do educador. Lá quando o Marcelino Champagnat começou com seus irmãos, os 12 primeiros, era muito mais fácil. Então eram uns meninos, era um ensino quase que de 1 para 1. A gente tinha pequenas comunidades, a educação não era para todos. Quando a gente tem uma sociedade que cresce maior, fica muito mais complexo, fica muito mais difícil, porque essa interação, essa comunicação tem que ser em larga escala, tem que ser para muita gente.
E aí começam algumas deturpações. Então a gente não consegue educar todo mundo, nós temos desigualdades, diferenças no país, no mundo. Eu não tenho saneamento básico, às vezes, numa escola, e eu me preocupo de porque outra não tem a lousa, não tem o projetor, não vai ser uma aula boa. Ora, tem escolas no Brasil que não tem chão, o piso é de chão batido. Então, essas diferenças, né, fazem com que a gente tenha escolhas complexas. Uma sociedade complexa faz escolhas complexas, né? Como é que eu dou uma certa aula de tecnologia numa escola que não tem, ou que tem poucos recursos, né? Hoje tem recursos maravilhosos, como esse óculos do Google e tal, que você bota o celular lá e ele vai fazer uma viagem nas pirâmides, mas, poxa, se eu não tenho, às vezes, esse óculos até hoje barateou, ele está em torno de R$ 60, você consegue comprar já esse óculos aí pela internet. Mas eu acho bacana mesmo se você vai para a internet e baixa o esquema do óculos gratuitamente, coloca lá abre lá uma caixa de papelão, cola ele, recorta e aí você monta e vai comprar só as lentezinhas ali na internet que vai te custar R$ 7 ali o par, né? Então veja, eu já transformo aquela experiência digital numa coisa de artesanato, de criação, de montagem, que o menino vai descobrir outras possibilidades de criatividade. Então é uma maneira dessa nossa conversa atingir a ideia de que tudo aquilo que eu possa transformar em curiosidade, em busca, e usar a criatividade dentro da internet, da tecnologia, para trazer coisas assim. Por que comprar pronto se eu posso montar alguma coisa de laboratório, alguma coisa de física, de química, ou até de geografia dentro da minha sala de aula? E aí entra ela, né? A inteligência artificial, que a cada dia ela está evoluindo num ritmo, né, geométrico, não é nem aritmético. O professor Miguel Nicoleles, que é um dos maiores neurocientistas do mundo brasileiro, né, ele que fez aquela armadura que vai fazer em breve um paraplégico andar, né, conectada ao cérebro dessa pessoa, ele diz que o que nós chamamos aí de inteligência artificial, que tem uma base com coisas do passado, ela só cria um futuro que aconteceu, porque ela está pesquisando toda. E vejam, nós já chegamos a um ponto da inteligência artificial que ela já consumiu todos os dados de conhecimento da humanidade. E agora ela passa a criar, né, dados de pesquisa própria, dados artificiais. Então a gente está chegando num momento de criar coisas de um passado que já existiu. A criatividade está sendo um pouco embolorada por causa disso, né? E aí ele diz é um mundo que aparentemente não tem futuro e é fácil acreditar que não vale a pena. Porque se a gente começar a matar, eu quero um quadro igual ao Van Gogh, ou então um quadro igual ao Romero Brito, em qualquer inteligência artificial que você entrar, ou no mesmo estilo do Picasso, né? Ele vai fazer para você. E ali é um quadro perfeito, né? Mas não é um Van Gogh, não é um Picasso, não é um Romero Brito. Então, como é que a gente não perde com as crianças esse valor de criar coisas usando a imaginação, usando a criatividade que todos têm, basta que a gente consiga desenvolver, né? Nessa esteira, rapidamente, eu não digo que essas aqui são as que vão desaparecer, elas podem desaparecer, então talvez agricultores com cada vez mais drones, maquinários automáticos, tirando aí a pequena agricultura familiar, cada vez mais o grande agronegócio está automatizado. Bancos, soldados aí com drones fazendo os ataques e tal, fábricas cada vez mais automatizadas, agentes de viagem, trabalhadores da construção civil. Então tem muita coisa que está mudando e que vai requerer do nosso jovem tanto a criatividade quanto o estudo das tecnologias para ver onde ele pode se encaixar. Mas, mais uma vez, a matemática, as ciências, a biologia, a língua portuguesa, dentro da sala de aula vão ser sempre a base, não tem jeito, pessoal. Se eu não tiver uma base boa nos colégios onde vocês trabalham, aí, nas famílias que estão nos ouvindo, para que elas deem leitura para os jovens, ou deem essas matérias que vão ajudá-los a construir o seu futuro, não adianta. Isso aí sempre vai ser a base. Eu preciso saber as capitais, sim, eu preciso ter uma matemática básica forte, eu preciso entender um pouco de geopolítica, o que é o Oriente Médio, o que é as Américas, Estados Unidos, a Europa, o que são os BRICS, né? O que é o Brexit? Então,
todos esses conceitos, e hoje, se você perguntar para muitos jovens, eles resvalam, porque o conhecimento deles com essa coisa dos 30 segundos de arrastar para cima está raso. Pergunte para um filho, para um amigo, para um sobrinho, as capitais do Brasil, eu não vou nem falar das capitais mundiais, as capitais do Brasil. Eles se confundem, eles não sabem. Por quê? Porque eles não têm essa curiosidade. Eu estou com 57 anos hoje. Eu ia para a escola porque era o lugar onde estava todo o conhecimento. Em casa não tinha computador, não tinha uma enciclopédia que a mãe comprou para a gente lá. Mas chegou um momento que eu tinha lido os 12 volumes da Conhecer, aquela vermelhinha, né? Eu disse, não, tem que ter mais coisa. E aí eu descobri que na escola tinha uma biblioteca. E aí a gente ia para a escola porque a professora sabia tudo. E isso não é que a gente precisa saber tudo, né? Mas naquela época ainda se pensava assim, o professor ele não pode, ele tem que ter a resposta na ponta da língua, né? Hoje não. Hoje o celular sabe mais do que a escola, do que o professor, do que os pais, e a gente está perdido nisso aí. O primeiro grande impacto que eu tive da inteligência artificial, que eu olhei e falei, isso aqui vai mudar algumas coisas, foi nessa propaganda, onde eles convidaram a Maria Rita para contracenar com a Elis na música que o Belchior escreveu e que ela musicou muito bem, né, que ela cantou muito bem, como Nossos Pais. Eu tirei o trechinho final que tem uma mensagem que é muito interessante, dá uma olhada aí. E a propaganda ficou lindíssima, né? Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. A frase é essa, é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Nós aqui, pais, professores, os nossos alunos, se a gente achar que, tá, eu já sei tudo, eu não preciso me informar, para contar minhas histórias, tá bom que eu já sei. Não, você tem que ouvir histórias o tempo todo. E ouvir histórias e estar conectado. Ah, mas eu não sei, pede para alguém, para o seu aluno, ele vai te ensinar, ele vai ter paciência. Vá atrás, leia jornais, revistas, rótulo de margarina, sei lá, qualquer coisa. Mas esteja conectado com o mundo que está aí à sua volta, que é o mundo que tem que fazer sentido para o teu filho, para o teu aluno, porque ele vai perguntar para você o que é isso, né? E você precisa ter essa resposta, né? Se você não tiver, senta com ele, pega lá um iPad, um Chromebook, um computador, ou mesmo teu celular, vamos pesquisar junto aqui, filho. Mas se eu achar que nada vai mudar amanhã, acabou. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês que eu fiz um vídeo faz o que, uns 6 meses, eu tive que refazer ontem para vocês, porque ele já estava defasado. Estava defasado. Então, de como é que eu vou mostrar para eles uma coisa que há poucos meses aqui já mudou? Então é isso que a gente tem que fazer, né? Isso aqui é um exemplo. Castanhari é nosso embaixador, ele é um dos youtubers aí mais famosos do Brasil. Ele faz um canal de ciência, história, tecnologia. Ele descobriu uma ferramenta, tá? Ano passado, que faz o seguinte: ela pega você um vídeo e ela dubla você em outra língua, no caso aquele dublou em inglês, usando a mesma voz sua e mexendo a boca aqui por inteligência artificial. Então veja, aqui foi o vídeo original dele e esse aqui é o dublado. Escutem a voz em inglês, é a mesma voz dele. Em inglês, que eu nem sei se vai dar certo, nem se vai dar retorno. Então, assim, pra mim, como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. In English, that I don't even know if it's gonna work, if it's gonna give me a return like this, as an independent producer, I can't pay that amount to have a dubbing with the quality I wanted to have. Agora, aí do nada, me vem uma ferramenta, e o Manual do Mundo já tem isso funcionando no canal dele. Sério, assistam o vídeo da moeda dele. É bem bom. Vocês vão ver que tem... Então, eu vi há uns 3 meses atrás, tava uma merda. Aí eu vi ontem e parece que tá muito melhor. Now, then out of nowhere comes a tool and a new one. The world already has it working on his channel. Watch the video of his coin and you will see that he has it. So I saw it about 3 months ago. It was shit. I saw it yesterday and it seems to be much better. E essa é a questão. O ritmo de melhoramento é exponencial. Então, tá muito bom agora, daqui a um ano não vai estar 2 vezes melhor. Vai estar 1000 vezes melhor. And that's the point. The pace of improvement is exponential, so it's pretty good. Now, in a year, it won't be twice as good. It's 1,000 times better. Então, o vídeo que eu vou mostrar agora para vocês é justamente isso. A coisa tá exponencial, gente. Não é assim, daqui a um ano vai estar 2 vezes melhor. Daqui a um ano tá 100 vezes melhor. O que acontece? 6 meses depois, então, eu descobri uma ferramenta
que é a HeyGen. O que ela faz? Você pega um vídeo seu gravando qualquer abobrinha, 2 minutos, sentadinho, bonitinho, você fala 2 minutos para o vídeo. Ele vai processar lá no site e a inteligência artificial vai criar um avatar teu, um boneco, e a partir desse boneco você basta colocar um texto para o site, qualquer texto, e ele vai narrar. Imagina se nós tivéssemos essa ferramenta como professores, por exemplo, na pandemia, onde a gente precisava gravar aulas e aulas e aulas, ficava lá 3 horas para gravar 10 minutos para os alunos, e ainda a família achava ruim, nossa, que horrível, isso aqui ficou lá uma aulinha de 10 minutos, só que você levou 3 horas para gravar. Se tivesse essa ferramenta, você gravaria um vídeo de 2 minutos uma única vez, e depois só ia colocando as frases. Então vejam aqui. Esse é um pedaço do vídeo original que eu gravei ontem. Desculpe, eu estava morto de cansado, era de madrugada, eu tive que esperar todo mundo dormir para montar o meu cenário aqui, e ainda captei um pouco de barulho de uma televisão lá embaixo. Mas olhem só, esse é o vídeo original, um trecho dos 2 minutos, tá? Este vídeo demonstra os aspectos que nós precisamos ter em mente quando gravamos um vídeo para inteligência artificial. Horrível, eu estava muito cansado. É um vídeo de demonstração, onde eu estou mexendo pouco com as minhas mãos, porque tudo isso será transformado num avatar. Esse vídeo de 2 minutos é suficiente para que a inteligência artificial faça o reconhecimento da minha voz, do meu corpo, do meu estilo de fala e das minhas expressões faciais. Nessa etapa, nós não podemos mexer muito as mãos, nem o corpo, mas com certeza daqui a um tempo... Pronto. Um trecho dos 2 minutos. Esse aqui não sou mais eu. É um vídeo criado, aí depois ficou pronto o meu avatar, eu criei um texto pequenininho e mandei para ele. Vejam como já melhora o áudio do vídeo, né? E a partir disso, eu posso, de repente, trocar essa camiseta, colocar outra coisa. Se eu tivesse falado assim, tivesse como eu estou agora, descansado, com gestos, ele teria captado os gestos, mas olha só a voz. Este não sou mais eu falando, e sim meu avatar. Agora que ele ficou pronto, posso criar diversos vídeos de forma fácil e rápida. A única coisa que preciso fazer é digitar o texto que eu desejo que ele fale e está pronto. Pensem nas possibilidades desta tecnologia. Aí olha isso aqui. Este não sou mais eu falando, e sim meu avatar. Agora que ele ficou pronto... Quem é quem? Se eu não tivesse falado para vocês nada disso, quem é quem? Qual é a coisa boa? Eu posso economizar um monte de tempo em várias tarefas que são repetitivas. Por exemplo, gravar videoaulas. Eu tenho um canal de história ou de biologia, que é a minha área. Eu quero fazer um canal com muitos vídeos, eu tenho muito assunto. Eu faço um avatar e só coloco os textos lá. Eu posso fazer um sentado nesse cenário, outro no jardim. E aí, quando eu falei para vocês que a ferramenta é exponencial, o que acontece? Eu regravei por quê? 6 meses atrás, quando eu comecei a mexer com a ferramenta, você tinha que ficar assim como eu gravei, né? Muito parado, fazer só algumas coisas. Hoje, pessoal, se você estiver caminhando num palco, ele vai capturar você, você pode estar andando, que ele vai fazer teu avatar andando. E aí você coloca as mensagens, certo? Então a gente vive nesse mundo muito acelerado, muito cheio de coisa, né? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, como é que era a tua mesa em 2014, para quem lembra aí, olha só. Vocês acham que volta? Quem é que passa fax hoje? A tua Bíblia, o teu vadimé com os teus livros, cartão de visita, ninguém usa, tá tudo no celular. Isso aí não vai voltar. Como é que eu uso bem isso aí? Essa é que é a pergunta que a gente tem essa noite. Como é que eu uso bem uma tecnologia que não vai voltar a ser analógica, não vai voltar a ser de papel, não vai ser aquele telefone que eu usava na minha época para falar com um colega de cada vez. Depois veio
O Teleamigos, que juntava 3 ou 4 numa salinha, né? Quando eu queria fotografar, não era nem perto dessa, eu usava aquela Kodak xereta, né? Pretinha com filme ali, analógico, tinha que revelar. Para escutar um sonzinho na escola movido a pilha, gastava um dinheirão com pilhas, né? Para filmar, então, só os amigos ricos tinham essa aqui. De vez em quando a gente filmava um trabalho. Hoje, todo mundo, os nossos jovens com 3, 4, 5 anos de idade já tem seu celular. Tudo isso aqui está no bolso. Até fala com as pessoas. Eu brinco que, inclusive, você pode ligar para alguém, se quiser, né? Então, tá tudo integrado na tecnologia, né? E aí, nesse nosso século XXI, como diz muito bem aí o Toffler, não é analfabeto quem não sabe ler ou escrever, é aquele que se nega a aprender, desaprender e aprender de novo. Esquecer que o que eu já aprendi, talvez amanhã não esteja valendo, e que o novo sempre vem. Todos os dias o novo sempre vem. Esse menino aqui, o Gil Giardelli, é um dos gurus aí da tecnologia educacional. Ele fala uma frase que eu gosto muito, é: ser jovem nesses tempos não está ligado à idade, mas à adaptação às mudanças. Isso aí está nesse livro aqui. Você é o que você compartilha. Você é muito daquilo que você coloca nas suas redes sociais. Ele fala que tem jovens adolescentes que são idosos na cabeça, e ele conhece senhoras de 60, 70, 80 anos que são adolescentes, porque estão sempre aprendendo, sempre recebendo o novo, né? E essas nossas gerações convivem hoje com saúde, com a expectativa de vida aumentando. Nós temos a avó, muitas vezes a bisa levando o menininho, a menininha na escola, né? E essas gerações tiveram essas telas. Isso aqui eu levo para os meus estudantes para fazer uma brincadeira com eles, é muito legal. Lá em Lagoa Vermelha, quando meu pai era pequeno, né? O meu avô, quando ele tinha a idade de 7 anos, ele trabalhava na rocinha que eles tinham lá, das 4 da manhã às 4 da tarde, 12 horas ajudando o meu bisavô, e depois tomava um banho, vinha para dentro de casa, botava um pijama e eles assistiam Meu Pé de Laranja Lima, novela no rádio, né? Aquele rádio gigante, né? Depois veio meu pai, e o caixeiro viajante passava por ali em Lagoa de vez em quando, e uma vez por mês o vô comprava a revista do Tintim para o meu pai, né? Preto e branco, faroeste, indígenas, diligência, aquela coisa do xerife, do bandido, tal e tal. Essa foi a minha primeira tela também, quando eu tinha ali 6 para 7 anos. Comecei a ler antes de ir para a escola, porque o pai, toda noite, quase sem falhar, ele saía do Banco do Estado aqui no centro de Porto Alegre, passava numa banca e me trazia uma revistinha, Pato Donald, Bolinha, Luluzinha, o Gasparzinho, né? Eu adorava aquelas revistas, né, do Tio Patinhas, e eu tinha uma pilha, uma coleção, e no quarto, às vezes, na hora de dormir, eu já de pijama com a pilha do lado, tarde da noite. O que era tarde da noite na década de 70, 9 horas por ali, o pai entrava no meu quarto e falava: Paulinho, chega de ler por hoje, que amanhã tem aula. Olha só, ele falava: chega de ler. Imagina nos tempos de hoje você ter que parar, dizer pro teu filho parar de ler. Então era isso que acontecia. Hoje a gente fala para com o celular. Mas essa foi a primeira tela, porque depois, quando eu entrei na escola, com 8 anos, chegava meio-dia, comia rápido, como o meu filho come, mas ele vai por celular, porque eu tinha que assistir no mesmo horário, todos os dias, a 1h30 até as 1h50, mais ou menos, o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV. Depois, se tivesse sorte, passava lá uma Pantera Cor-de-Rosa, o Pica-Pau, e aí eu pegava a minha bola, pulava o muro e ia jogar bola com os guris até 7h30, 8 horas da noite, né? Já a Lari, a minha filha, que hoje está com 21, as telas dela eram, né, os filmes da Barbie, o Rei Leão, aquela fita verde que eu nunca esqueço, chegou a quase arrebentar de tanto que ela rebobinava e assistia as suas fitinhas de videocassete. E o Caio, que está com 16 hoje, a sua tela é o celular. E aí eu pergunto para ele sempre qual é a diferença dessas 4 telas aqui anteriores das outras gerações com a deles. É uma só. Essa aqui está no bolso, você leva para qualquer lugar e você pode ouvir a novela do meu avô do rádio, pegar lá, baixar as revistinhas do meu pai, ir no YouTube e assistir o meu Sítio do Pica-Pau Amarelo, assinar lá o app da Disney e ver todas as fitas da Larissa, e ainda você joga o que você quiser. Não tem como competir com isso, pessoal. Não pode se tornar um inimigo nosso. Agora, tem que ser um inimigo respeitado. Eu digo, você fica aí, eu fico aqui. Eu vou dizer para eles, mostre de vez em quando quem é que manda. Desligue o celular, faça alguma coisa divertida com seus amigos, jogue uma bola, leia um livro, porque ele não pode dominar você o tempo todo.
né? E aí esse crescimento exponencial da informação traz cada vez mais coisas prontas ou prompt, né? A modinha agora já passou essa aqui, se vocês perceberem, estiverem acompanhando esse movimento, né, da inteligência artificial que o Google lançou para vídeos recentemente, que vai ser um grande problema nas eleições, anote aí, eles estão fazendo coisas sol assim. rachando a cabeça, eu carregando pedra do tamanho de um jegue. E recebo o quê? 2 pão e uma cuia d'água. Tá de brincadeira, né, faraó? E agora eles já mudaram para velhinhas que entram na farmácia, falam o nome de um monte de palavrões, etc, etc. As tendências e os prompts vão mudando, os vídeos vão mudando. E cada temporada de vídeos aí, pessoal, é uma semana. Então, essa coisa de arrastar para cima e ver uma coisa e não gostar aí vai continuar. Tanto que o foco de atenção para os estudos já mostram que o nosso foco de atenção, principalmente nos jovens, está mudando, não passa de 30 segundos hoje. Eu não consigo focar num professor, na professora, 30 segundos que eu já tenho que me mexer, ver o que o amigo está fazendo e assim por diante, né? Não escutamos mais o nosso silêncio, como a Pétria Chaves, a jornalista, ela fala muito bem no seu livro Escute o Seu Silêncio. Ela fala num capítulo lá que não é que nós não temos mais Einsteins, Darwins ou então Teslas, né? Esses grandes cientistas, eles estão por aí, mas não na profusão que eu tive nos séculos passados. Por quê? Porque esses caras cultivavam o tempo, o ócio, eles paravam e o Einstein tirava cochilo depois do almoço, algumas horinhas, porque ele falava que era necessário para esvaziar a mente para eu ter ideias novas. Ler um livro, o Tesla tem uma foto maravilhosa no laboratório dele, aquela gaiola de Faraday dando raio para tudo que é lado e ele lendo um jornal ali embaixo, né? Tendo ideias. Hoje não, a gente vive num mundo que nos cobra aceleração, rapidez, né? Analogia, esse aí é primeiro brinquedinho que eu lembro que eu tive, né? Ele era de corda, né? Uma coisa tecnológica para a época. Brincava sozinho, eu pensava, puxa, mas que horas que eu vou brincar com esse brinquedinho aí? Então a gente tem que às vezes nos inspirar na natureza para pensar como alguns animais fazem, por exemplo, o gato, que é um bicho extremamente explorador. Para quem tem gato aí na nossa audiência de hoje, vai saber o que eu estou falando. Você vai lá na pet shop, olha essa almofada, diz, nossa, vou comprar para a Fifi essa almofada, ela vai adorar, levou para casa, você leva para casa, a Fifi entra na caixa da almofada, né? Gastou dinheiro porque quis, Márcia. Por quê? Porque o gato é explorador, ele quer saber coisas onde ele pode entrar, se esconder, para uma possível presa ele pular, daqui a pouco ele tem que olhar o ambiente para ver onde ele tem saídas. É um animal muito explorador, que olha o seu ambiente e aprende com ele o tempo todo, né? Qual o problema disso, gente? Aí já estamos nos encaminhando para o nosso final do bate-papo aqui, depois a gente pode abrir para vocês perguntar algumas coisas. Tudo vem pronto, né? Me lembro que eu desmontei o relógio do despertador da família, isso aí deu um problema depois, mas eu já estava começando ali as minhas capacidades científicas, mas se tudo vem pronto, a chance de eu errar é muito baixa, né? Ainda mais com redes sociais hoje que te trazem tutoriais para todas as coisas, né? Aqui alguns exemplos que eu achei em Porto Alegre, aqui no Carrefour, vejam, essa mexerica, não sei como é que chama, mimosa no Paraná, aqui é bergamota para gente, né? Tangerina, pode ser, tudo cortadinha para a criança não sentir cheiro. Tudo bem, se tem uma pessoa que tem um problema nas mãos, uma desabilidade ali, vai funcionar, vai servir para isso também, mas eu tenho certeza que a mãe do Enzo vai pegar isso e botar na mochila para ele não ficar fedendo a bergamota o dia inteiro. E essa aqui foi na rede Zafari de supermercados, tudo também só faltou fazer picadinha a banana, né? Então, se eu entrego tudo pronto, eu tiro deles a experiência, né? Eu jogava bola, como eu falei para vocês, depois que assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e você sabe que o jogo de bola na moçada ali de 8, 9, 10 anos, às vezes ele tem alguns lances meio... aqui ninguém se machucou, tá? Depois eu pesquisei, mas tem os lances violentos, e às vezes acontecia isso, né? E você ia para casa meio sangrando. Por quê? Não porque estava doendo, mas porque a tua mãe ia passar aquele bendito mertiolate, aquela tintura que tira a alma da criancinha e depois bota no corpo quando ela cicatriza na hora aquele ferimento. Hoje, e aí, pelo amor de Deus, eu não quero que nossas crianças sofram, né? Mas até a dor que educa, a gente está tirando. Você vai na farmácia, compra o Nexcare, ele não pinta nada de vermelho, ele não arde, não acontece nada e a criança está curada, né? Como diz o Homo, não tem aprendizado sem mancha, sem eu cair.
essas propagandas do Omo foram sensacionais, que o menininho vai lá, fica imundo de andar de patins ou de bicicleta. Ele chega em casa e a mãe diz, não, que beleza, filho, mas dá que a camisa a mãe resolve, né? Porque a camisa lava. Agora, se você tirar a experiência de se sujar, de cair, de chorar, machucar e levantar de novo, e aí na sala de aula, transportando, é tirar um 3, um 4, você como professor vai acolher, vai dizer, tá, agora levanta e vamos pensar, o que você vai fazer para isso? Como é que eu posso te ajudar a melhorar essa nota? E não resolver as coisas por eles. Fazemos isso como pais, fazemos isso como professores, às vezes nós colocamos eles nessa bolha, né? Esse mundo está mudando a cada minuto, pessoal, um novo mundo com novos modelos que a gente tem que aprender a lidar cada vez mais, né? Porque vai mudar o tempo todo, sempre, né? E aí tem uma grande diferença. Todo mundo quer mudança. Olha ali, olha a fila da mudança. Todo mundo quer. Mas quem é que realmente quer mudar? Quem verdadeiramente quer abraçar essa mudança e dizer, não, então a partir de hoje chega, nós vamos fazer diferente. São poucas pessoas. Mudanças aconteceram na Primeira, na Segunda Guerra, na gripe espanhola, na conquista da Lua, na própria Covid, que a gente teve que aprender a se reinventar e aprender a fazer uma vacina rapidamente, né? A nossa estrutura, né, de profissões do futuro. Quais serão as profissões do futuro? Mais da metade das nossas crianças hoje, 65%, vão ter coisas de trabalho que não existem ainda. Ou já vão escolher uma medicina que vai mudar totalmente lá na frente, né? Essas aqui, ó, não sei quais terão aí no futuro, né? Meu sonho de 13 anos era quebrar alguma coisa para, principalmente as meninas no colégio, né, assinarem. Eu consegui botar uma tala de gesso aí no verão, em Porto Alegre, que é 40, é mais que o Rio, 45 graus. Aquela coisa que uma semana depois que assinaram, ficou bonitinho, claro, mas começou a ter um cheiro estranho de queijo ali. Para tomar banho você tinha que enrolar um papel, um plástico de lixo, um horror, um horror. Bom, hoje nós já temos clínicas no Brasil, se você quebrar alguma coisa, o médico vai fazer um raio-x, vai ver que é esse ossinho aqui, aí vai fazer um scanner da tua mão e numa impressora 3D que está ali do lado, ele faz essa maravilha aqui, ó, que você pode botar uma blusa, você pode lavar, tomar banho, destacar para botar calor ou gelo, né? Que vem em vários tamanhos para várias partes do corpo que tem ossos. Então, se aquele enfermeiro que faz um curso para fazer gesso, lembra? O novo sempre vem. Se aquele enfermeiro ele não aprender a mexer no equipamento do médico, que faz ali o raio-x, que faz principalmente a modelagem 3D e imprime na impressora 3D, daqui a pouco ele vai botar gesso só em apartamento. Não vai funcionar, tá? Esses carinhas aqui, ó, nesse ano mais ou menos, 1860, 50, final de tarde, 5 horas, começava a ficar escuro, ele acendia a lamparina querosene nas ruas das cidades, e quando dava 5 da manhã, que estava clareando, ele ia lá e apagava. Nesse ano aqui, exatamente, Thomas Edison inventa a lâmpada. Rapidamente, pessoal, milhares dessas pessoas aqui perderam seus empregos. E outras milhares foram trabalhar onde? Fábrica de lâmpadas, cada fábrica tinha um soquete, então eu tinha que instalar lâmpada na casa das pessoas, passar fio nas ruas, o emprego some, vem outros por causa de tecnologia. Quando eu estava entrando no segundo grau, não era nem ensino médio, a gente tinha que ir lá pelo segundo, terceiro ano fazer um curso de datilografia. Qualquer banco, qualquer escola, qualquer loja tinha máquinas de escrever, não tinha computadores. Daqui a pouco surgem os computadores. Onde é que estão hoje as professoras de datilografia? Todas perderam o emprego ou se transformaram em professoras, né? Aqui o esquema do teclado universal brasileiro, A, S, D, F, G, isso aqui nunca esqueço, né? Se transformaram essas professoras aqui em professoras de Windows, Word e Excel, que hoje já não existe mais. É tudo tão nativo, tudo tão intuitivo, que no seu celular você faz planilha, você escreve uma carta, você faz um PowerPoint lá, tranquilamente. Ninguém faz curso de informática, entre aspas, hoje. Só quem quer cursar, claro, aí no ensino superior, vai lá para fazer computação, ou análise de sistemas, mas aqui, nesse formato, né? Caixa de banco, quanto tempo vão durar os caixas de banco? Hoje, os terminais de atendimento estão cada vez mais abundantes nos locais, né? Caixa de supermercado, né? A rede Zafari aqui em Porto Alegre começou com um simples caixinha para demonstração. Você vai lá, bota suas compras, passa o código de barra e vai. Essa semana tirei uma foto. Tá assim, ó, pessoal. Tem 20 pontos de atendimento para você chegar lá, tem pequenas compras.
não tem mais. Se você é caixa de supermercado, eu já digo, vá pensando onde é que você vai poder trabalhar daqui a pouco. Seu emprego vai mudar, não estou dizendo que você vai ficar desempregado, mas ele vai mudar e o novo sempre vem, você vai ter que descobrir uma nova maneira de se sustentar. O nosso trabalho mudou, por exemplo, na FTD, na pandemia. Essa era a FTD antes da pandemia, 2 prédios enormes em São Paulo, tudo fechado com baias, parecia aquela série da Amazon, né, que o cara lá, ele quando chega no emprego, ele muda ele não lembra o que é na vida particular e ele não lembra na vida particular o que ele faz no emprego, eles correm lá naquelas divergências, né? E aí, o que acontece? Voltou a pandemia, todo mundo foi para casa, quando retorna, um prédio sumiu e o outro virou isso aqui, ó. Salas abertas, que a gente chama de aquário, todo mundo se vê, todo mundo se conecta. Você vai fazer uma reunião em São Paulo, você tem que reservar no app isso aqui, porque todo mundo usa, aí você bota o seu fone educadamente, faz a reunião. Aqui no fundo tem um cafezinho sempre, um croissant, uma maçã. Você terminou a sua reunião, vai para casa, porque a gente rende muito mais em casa, todo mundo consegue trabalhar home office de uma maneira super boa. No terraço lá da FTD, também tem um espaço aqui com alguns lanchinhos, você pode aqui fazer a sua reunião, terminou, você vai embora, certo? Ou seja, como diz o professor Danilo, não se trata de repetir lições que a gente já sabe, mas conversar com o nosso educando, conversar com as famílias, conversar com o meu professor, colega na sala dos professores, perguntar como é que podemos fazer diferente as coisas. É cada vez mais, pessoal, não ser essa luminária, eu não sou o professor luminária que tem que iluminar toda a sala e dar todo o conhecimento para eles. Não, acabou essa época aqui. Tanto para nós, pais como professores, eu tenho que ser aquela velhinha do canto, que vai mostrar para eles um pequeno ponto do quarto. Ah, eu tô com medo, pai. Não, não, vai por ali. Aí eu encontro lá o meu cheirinho, aquele travesseiro, aquele cobertinha que eu gosto. Ah, agora eu quero ler um livro. Vai no outro cantinho e você vai iluminando aos poucos, até que eles, com o brilho próprio, eles se iluminem a sua caminhada. Então a gente não pode ser mais assim. Essa luz que ilumina toda, porque nós não detemos todo o conhecimento. A gente aprende muito com eles também. A gente tem que ser uma luz guia que vai iluminando. Muito menos holofote, muito mais a luz de apoio, a luz de cabeceira, né? Para chegar na nossa conclusão, pessoal, eu daria para vocês alguns focos, né? O primeiro deles é resgatar profundamente as relações pessoais entre as pessoas. A pandemia nos afastou muito, ela criou uma individualidade muito grande, onde cada um é por si, cada um se segura. Então vamos reagrupar os nossos sentimentos, as nossas relações pessoais, né? E com isso pensar como é que eu posso trabalhar aquilo que não vem pronto, aquela coisa que eu posso montar, aquela ideia que eu posso juntar. A nossa fala hoje é sobre conversa, é sobre contar histórias, é ter repertório para dizer para os jovens, puxa, não precisa tirar tudo da internet. Aqui no mundo, se você baixar os olhos desse celular, tem coisas maravilhosas. Vamos pensar, ele gosta muito de jogar jogos de tabuleiro. Apresente para os seus alunos, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, os jogos de tabuleiro. É uma magia muito legal que muitas vezes não praticam. Desenvolver a autonomia deles, que eles ajudem em casa, que eles possam ter as suas tarefas num crescente, né, de complexidade e responsabilidade. Definir os papéis, qual é meu papel como pai, como mãe, como professora, como professor, como gestor de uma escola, ou seja, que papel eu tenho na educação, que é o fim nosso, né, desse pequeno jovem, desse pequeno cidadão que precisa transformar o mundo, né? Ele tem que ser uma pessoa boa, né, para o mundo. Ele tem que ser uma pessoa que faça a diferença lá fora, porque várias pessoas fazendo a diferença a gente consegue mudar o mundo. Cultivar um pouco o silêncio, seja na oração, seja no louvor, seja na meditação, seja qual for o meio que você escolhe para você, para se conectar com o seu eu, faça isso de vez em quando e ensine as crianças a terem um momento do dia, seja no início, seja no final, onde elas possam refletir como é que foi meu dia, o que eu fiz de legal, o que eu poderia mudar. Cuidar de si. Hoje a gente vive numa sociedade, infelizmente, eu preciso dizer, cada vez mais doente. As pessoas tomam remédio para dormir, para acordar, para não bater no outro, para emagrecer, para engordar, tem remédio para tudo. Às vezes a gente esquece do remédio para a alma, né, que é o cuidado interior. Então, busque cuidar de si, busque, porque só posso cuidar do outro se eu estou bem. Lembra aquela
quando você está no avião, a aeromoça fala agora procedimentos de segurança, né, senhoras e senhores. Em caso de despressurização, máscaras cairão do teto, pegue uma, estique o elástico, coloque sobre o nariz e a boca, respire normalmente e só aí você vai ajudar um idoso ou uma criança. Se eu não me cuido, se eu tô com o olho tremendo, se eu tomo um remedinho para acordar, como é que eu vou cuidar do meu aluno, do meu filho, né? É o famoso Rivotril na caixa d'água. Parece que a gente precisa hoje de Rivotril na caixa d'água. Vamos tirar um pouco o remédio da nossa vida e cuidar um pouco mais daquilo que é importante, que é a nossa saúde. E aí, em tempos de inteligência artificial, as nossas relações pessoais vão resgatar a inteligência natural que a gente precisa, né? E como eu falei lá do Ubuntu, eu gosto muito das filosofias africanas, eu trago para vocês, para a gente encerrar, um ditado africano que eu gosto muito, que mais ou menos traduz esse quadro aqui, né? Sozinho a gente vai rápido, e é certeza, se eu correr lá, não pegar nenhum Sherpa, botar lá uma mochilinha leve, um oxigênio, eu chego primeiro e muito rápido no topo do Everest. Mas junto a gente vai mais longe. O que adianta chegar no Everest se eu não tenho um amigo, um parente, alguém para tirar uma foto, tirar uma selfie? E olha que bonito esse caminho, ou seja, às vezes a gente quer chegar tão rápido num lugar que não vê a beleza do caminho. E chegar na velhice, chegar até o nosso momento de despedida, é cumprir o caminho. Então, vamos olhar para esse caminho da vida que é maravilhoso. Só assim a gente consegue ser feliz e cuidar dos nossos. Certo, pessoal? Tirem essa fotinho aí agora, quem quiser, printa a tela aí tá o meu Instagram, se vocês quiserem se conectar. Lá eu tenho o link para o meu canal no YouTube, depois eu vou baixar esse vídeo aqui, porque talvez alguns de vocês não consigam acessar essa resenha, essa gravação pelo Teams, mas eu vou fazer o download, eu subo no meu canal do YouTube, que está lá no meu @paulo.lima.junior, que é o meu Instagram, certo? E eu fico aí, Beth, eu acho que estão por aí, não vi vocês o tempo todo, tá todo mundo quietinho, mas eu fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado, gratidão pelo tempo que dispensaram aqui comigo, e eu espero ter, nesse meu bate-papo de contação de história, trazido algumas reflexões e algumas inspirações para vocês. Muito obrigado.